te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 22. Primeiro Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Amém? Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontraram ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, nessa noite, nós estamos aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor e para compartilhar da palavra revelada dos céus, Pai. Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha manifestar graça, conhecimento, Senhor Deus, que haja revelação na Tua palavra, Deus, para as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui transformados e ainda mais apaixonados pelo Senhor e pela Sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos aqui nesses versículos e inicia aqui um exército que era o exército de Davi. E ele estava aqui, escondido lá na caverna de Adulão. E aí os parentes foram encontrar com ele ali. E aí no versículo 2 fala que logo outras pessoas começaram a chegar naquele lugar. E eram pessoas aflitas, eram pessoas endividadas e pessoas descontentes. E aqui diz que Davi acabou se tornando líder dessas pessoas. E eram cerca de 400 homens, A Bíblia diz que foram chegando, alguns, outros começaram a chegar, e aí se tornaram aí 400 homens. E eu quero fazer uma pergunta para você, mas você não precisa me responder. Mas você já passou por tempos na sua vida aflito, endividado e descontente com alguma coisa, da sua vida? Então, muitos de nós, já passamos por isso. Se você não passou por alguma dessas coisas, você vai passar em alguma hora. Mas esses homens, eles fizeram parte do exército de Davi. E hoje nós vamos ver um pouquinho, poucas coisas, sobre isso. E nós vamos compreender que o servir nos transforma. O serviço na casa de Deus, o servir ao outro, isso nos transforma. Então, você vai passar mais um pouquinho, você está lá em primeiro livro de Samuel, você vai passar lá para o segundo livro de Samuel, no capítulo 23. A partir do versículo 13. Amém? Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nesta ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou:
Ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então, os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e trouxeram a Davi. Ele, porém, recusou-se a bebê-la e, em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que a arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Estes são exemplos feitos desses 3 guerreiros. Amém? Queridos, olha como que é interessante. Aqui no livro de 1 Samuel, nós lemos, né, que algumas pessoas se chegaram até Davi, e dentre eles estavam esses 3. E que aqui, né, no primeiro livro de Samuel 22, falam que eram as pessoas aflitas, endividadas e descontentes. E aí, passando um pouco da história, algumas lutas, algumas coisas foram mudadas, né, dentro do contexto. E agora, nesse texto aqui de 2 Samuel 23, já diz aqui que esses 3 homens faziam parte de um grupo de elite dos valentes de Davi. Olha só, então eles passaram, né, de pessoas aflitas, endividadas e descontentes para um grupo de elite do exército, né, os valentes de Davi. E aí nós vamos ver aqui algumas coisas, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses 3 valentes, porque aqui nós vimos que eles realizaram um desejo do seu líder, né, de Davi. Davi só, né, exclamou naquele momento: ah, como seria bom beber da água lá da fonte de Belém. E aqui a Bíblia diz que eles bravamente, o exército filisteu estava acampado em Belém. E eles não mediram esforços, eles atravessaram todo aquele exército. Somente eles 3 atravessaram a cidade, pegaram a água que Davi queria e trouxeram de volta. E aí, quando Davi viu aquilo, Davi derramou a água no chão. Né? Por muito tempo eu falava assim: meu Deus, o cara não valorizou todo o serviço que eles tiveram. E aí, durante toda vez que eu li essa passagem, isso me incomodava, que eu falava: poxa, que falta de consideração da parte de Davi. Né? Eles correram perigo e foram para lá buscar. E aí, quando chega, Davi fala assim: não, eu não vou beber. Derrama no chão. Mas, queridos, a Bíblia fala que Davi, ele olhou para aquilo e ele se recusou a beber a água, exatamente por conta do esforço que eles tiveram de atravessar todo aquele acampamento inimigo, e eles poderiam ter morrido ali. E a Bíblia diz que Davi entregou, algumas versões falam que ele derramou como oferta de libação ao Senhor. E ele diz aqui que aquela água, ela era tão preciosa quanto a vida, o sangue que corria dentro daqueles homens. E a oferta de libação, ela é um ato de derramar água, vinho, sangue, azeite, qualquer um líquido, né? Com uma finalidade religiosa, um ritual em honra ao Senhor. Então, Davi, ele poderia ter olhado para aqueles homens e ele poderia ter falado assim: uau, nossa, eu sou muito importante. Eu sou o cara, eu só aqui suspirei, dizendo que eu queria, e eu tive 3 soldados aqui que me consideraram.
que me honraram e que foram bravamente e conseguiram essa água para eu beber, então eu vou tomar porque eu quero matar a minha sede. Ele poderia ter feito isso, mas Davi, ao invés de ter se enaltecido, ele quis honrar o Senhor. Ele quis derramar aquela água no solo para honrar a Deus como oferta. Ele disse: Senhor, eu gostaria muito disso. E os meus irmãos, eles foram bravamente e conquistaram, eles conseguiram isso. Mas eu quero entregar ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Não sou eu que mereço essa honra, porque o exército, quem foi acrescentando lá para Davi, foi o Senhor. Amém? Então, queridos, aqui Davi, ele poderia ter, se orgulhado disso, mas ele honrou o Senhor. E aí nós vamos voltar aqui alguns versículos, você está lá em 2 Samuel, no capítulo 23, amém? Então, volte lá para o versículo 8. E aí no versículo 8, diz o seguinte: estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Acmonita, líder dos 3. Isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou a sua lança para matar 800 soldados inimigos numa batalha só. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aui. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus. Depois que todo o exército israelita havia recuado, Eleazar matou os filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram que recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Erar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Amém? Então, aqui estão esses 3 valentes que atravessaram lá o território inimigo para conseguir essa água lá de Belém para Davi. E o primeiro deles é Jabezão. Algumas versões falam que é Jazebe-Bessabete, tem algumas mudanças, mas é a mesma coisa. E esse nome, Jazebe, ele significa aquele que acrescenta paz. Josebe, ele era incansável. Algumas versões falam que lá no versículo que ele usou sua lança, para matar 800 homens numa só batalha. Então, ele é um valente que não desiste. Ele sozinho, com uma lança, durante uma batalha, conseguiu matar 800 filisteus, 800 dos inimigos, do povo de Israel. Ele era incansável, ele é um valente que não desiste. Ele tinha preparo e habilidade com a sua lança. Ele não usava uma espada, ele usava uma lança. Então, ele tinha que ser habilidoso com a arma que ele estava manuseando. Ele tinha competência, ele tinha determinação absoluta de finalizar o que lhe foi proposto. Eles entraram naquela guerra e eles iriam ser vencedores. E ele foi com este propósito de vencer. Então, aqui, e a Bíblia também diz que ele era o líder dos 3. Então, ele é um líder que serve e que defende. Ele teve a atitude e ele matou esses 800 homens. Queridos, nós precisamos aprender com Josebe.
Nós precisamos olhar para Ele e entender que nós temos uma arma nas nossas mãos e que nós precisamos ser habilidosos. E a nossa arma é a palavra de Deus. Nós precisamos ser habilidosos com a palavra, nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos compreender. Queridos, eu acho engraçado, eu estava até falando ontem com uma pessoa sobre plano de saúde e às vezes a gente não dá valor quando a gente tem. Quando a gente vai postergando as coisas até não dar mais. Aí quando não tem mais jeito a gente vai. Mas se a gente não tivesse, a gente ia estar dizendo assim, se eu tivesse o plano, eu já tinha ido. Tinha não. Queridos, nós somos um povo que pela graça e misericórdia de Deus ainda temos uma liberdade de pregar, de ler e de estudar. E nós temos várias, pelo menos na minha casa tem várias Bíblias. Bíblias de estudo, Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia revista atualizada, Almeida, NVT, Nova Bíblia Viva. Então, são várias versões que nós temos e estão disponíveis para nós. Se você não tem na sua casa, você tem a opção de comprar. E isso é legal, você pode fazer isso. E, infelizmente, queridos, aqueles que não podem, hoje estão dizendo assim, se eu tivesse. Se eu tivesse a palavra de Deus. Se eu pudesse ter uma Bíblia inteira para mim, ao invés de ter só algumas páginas. Se eu pudesse. Nós temos hoje a oportunidade de ter Bíblias dentro da nossa casa, aqui na comunidade. Nós temos as células, onde você aprende nas células. Nós temos a escola de crescimento, onde você aprende, você é estimulado, você vai crescer espiritualmente. E após a escola do crescimento, você vai para o seminário, e aí você vai ter um estudo mais profundo. E eu e você temos todas essas oportunidades. Porém, nós não temos sido bons treinadores. Nós podemos ter a nossa arma nas mãos, mas nós não somos habilidosos, porque nós não queremos nos dispor de tempo para aprender. Porque o seminário, ele é durante a semana, à noite. Aí a gente diz assim, mas eu trabalho o dia inteiro. E aí à noite eu não tenho condições, eu estou muito cansado. Fala, então vamos vir para a escola de crescimento, que é no domingo de manhã. Mas no domingo é o único dia que eu tenho para dormir, até mais tarde. Eu acordo, né? Então vamos vir então no sábado para a oração. Não, no sábado eu preciso lavar roupa. No sábado eu preciso limpar a casa. Eu também preciso fazer todas essas coisas que vocês fazem. Eu também faço, os pastores também fazem. O professor que vem dar aula aqui na quarta de noite, no domingo de manhã, quem está aqui sábado pela manhã, faz tudo isso que todo mundo faz. Queridos, o que eu quero te dizer é que eu quero te incentivar nessa noite a ser mais habilidoso com a sua arma de guerra. Aqui, Josebe, ele era habilidoso, ele era um valente que não desistia. E ele era muito habilidoso com a sua arma. E ele era líder que servia os seus irmãos. Porque enquanto ele estava lá com a sua arma, matando aqueles 800 homens, ele estava livrando aqueles 3 e mais uma nação, um povo inteiro. Ele estava livrando, ele estava servindo. Ele estava trazendo paz, para aquele momento. Amém? O segundo valente de Davi
era Eleazar. Eleazar significa Deus ajuda. E Eleazar, aqui é interessante porque ele diz, lá no versículo 9, que ele era, dentre os três, ele enfrentou, dos três guerreiros, ele enfrentou os filisteus, mesmo depois que todo o exército israelita havia recuado. Que tal? Todo mundo foi embora, mas ele permaneceu na batalha. E a Bíblia diz, algumas versões falam, que a espada ficou entranhada nas mãos. Então, alguns historiadores dizem que ela chegou a cortar a ponto de penetrar na pele, e outros dizem que deu uma cãibra e travou, e ele não conseguia abrir a mão, porque ele ficou e ele lutou sozinho. Mas a Bíblia diz que o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Olha que tremendo. Ele também estava aqui disposto a servir toda aquela nação. Ele atacou mesmo quando ele ficou sozinho, mesmo quando o povo todo recuou, mas ele estava lá com um propósito, e ele foi corajoso para continuar e permanecer naquele lugar. Ele foi corajoso e perseverante. E ele foi generoso também, porque olha só o que diz lá no final do versículo 10. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram que recolher os despojos. Queridos, isso é um cara muito tratado por Deus. Se fosse outro ou alguns de nós, ia dizer assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês nem guerrearam, vocês recuaram, eu fiquei sozinho, a vitória é minha. Não vai recolher nada não, pode deixar aí. Pode deixar, que eu vou passar 3 dias recolhendo, mas vai ser tudo meu. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez, porque ele sabia que o propósito dele era servir a nação. E aí, quando o exército voltou, ele compartilhou essa grande vitória com todo o exército, e eles recolheram esses despojos. Grande foi a vitória que o Senhor deu para ele. E o terceiro valente é Samá. Samá significa o que está presente. Então, Samá, ele também defendeu aqui uma plantação sozinho. Lá no versículo 11, que nós lemos, fala que os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O que aconteceu com o exército israelita? Fugiu. Eles fugiram, mas Samá permaneceu na posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Queridos, ele ficou lá também. Todo mundo fugiu, deixaram Samá lá sozinho, mas ele lutou bravamente, porque ele não ia entregar aquela plantação, aqueles frutos, aquilo que eles iriam colher depois, aquilo que foi fruto de um trabalho, ele não ia entregar, ele não ia deixar para que o inimigo viesse. Então ele defendeu aquela plantação, ele permaneceu lá. E o Senhor, a Bíblia diz, lá no final do versículo 12, que ele permaneceu em sua posição no meio do campo, derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Queridos, quando nós permanecemos para defender algo que é nosso, o Senhor nos dá grande vitória. Talvez você tenha se sentido sozinho dentro da sua casa
e você diz, eu tenho que lutar sozinho. Ou em algum outro lugar dentro do seu trabalho, ou em alguma situação da sua vida, você pode dizer assim, nossa, todo mundo abandonou, todo mundo saiu. Só que, querido, eu quero te falar, se você abandonar, você vai perder todo o trabalho, tudo aquilo que você um dia plantou, toda a semente que você já plantou, você vai perder para o inimigo. Então, mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você olhe para os lados e você esteja só, não desista de lutar. Você não pode desistir de lutar por aquilo que você plantou, pela sua família, pela sua célula, pelo seu ministério, pela sua vida com Deus, pelo seu devocional, pelo seu relacionamento com Deus. Você não pode desistir, você precisa permanecer firme, mesmo que você esteja só ou que você se sinta só, porque o Senhor, Ele trará grande vitória, amém? Então, queridos, eu quis destacar a experiência desses 3 valentes, né, de Davi. E o que esses 3 valentes eles têm em comum? Eles eram servos. Tudo que eles faziam, toda a guerra que eles iam, tudo aquilo que eles estavam fazendo, não refletia para eles, refletia para um povo inteiro, para uma nação toda. Eles lutaram bravamente para defender o seu povo, para defender o seu rei, né, que era Davi, dos outros povos, né, que queriam a destruição de Israel. E nós precisamos analisar a nossa vida e nos perguntar de que maneira eu tenho servido ao Senhor. De que maneira eu tenho servido ao Senhor aqui com esse povo, que é o povo de Deus, que é, né, a nação do Senhor. Nós fazemos parte dessa nação de Deus, amém? Você faz parte dessa nação? Eu faço parte, amém? Então, nós temos compartilhado das bênçãos ou nós temos sido egoístas? E hoje eu estava assim, pensando, eu vi um relato, né, um vídeo sobre pessoas narcisistas. E, queridos, as pessoas narcisistas, elas nascem de um egoísmo que nós vamos deixando, né, criar dentro do nosso coração, e nós nos tornamos egoístas. Como eu falei aqui, esses soldados, eles poderiam ter falado, eu não vou lutar porque todo mundo me abandonou, eu fiquei sozinho. Eu não preciso matar 800 homens com a minha lança. Eu não preciso pegar a minha espada e lutar sozinho porque todo mundo foi embora. E aí depois ainda voltaram para recolher os despojos. Os outros que deixaram a plantação e falaram, olha, foi um trabalho um trabalho de semear, de preparar a terra, e aí agora vem o povo inimigo e quer roubar, e aí esse Samá que defendeu essa plantação, poderia dizer, pois agora essa terra é minha, porque eu defendi. Mas eles não foram egoístas, porque eles tinham um coração de servo. Eles sabiam que o que eles iriam fazer não iria abençoar somente a vida deles, mas iria abençoar quem estava ao seu redor, todo um povo. Queridos, esses 3 valentes, eles não mediram esforços para honrar o seu líder Davi. Né? Quando a gente leu aqueles versículos do início, quando Davi suspirou querendo água, e eles foram bravamente, eles conseguiram. E Davi, né, entregou ao Senhor em libação, né, em honra ao Senhor, por conta da vida, desse sacrifício que eles tinham feito. Queridos, Davi, ele só pôde reinar e permanecer por conta dos valentes. Davi sozinho não conseguiria chegar onde ele chegou. Mas esses valentes que estavam ao lado dele protegeram Davi o tempo todo.
quando Saul perseguia, quando Saul queria matá-lo, né? Então eles estavam ao lado de Davi, guardando, servindo a ele. E quantas vezes nós estamos perto dos nossos irmãos, junto com os nossos discipuladores, mas nós não os guardamos. Eu tenho ficado assim, algumas coisas eu tenho até evitado de ver, porque eu tenho ficado impressionada com pessoas cristãs falando da igreja e expondo coisas. Não que isso não seja necessário mostrar, não que isso... Queridos, mas não cabe a nós. Porque o pastor fulano, porque o pastor ciclano, porque eu não sei de quem, agora está uma onda de que a igreja não sei das quantas, feriu não sei quem. Amados, nós estamos num tempo de egoísmo e narcisismo. E se nós não guardarmos o nosso coração, nós seremos os próximos a sermos esses egoístas e narcisistas da vida. Querendo e fazendo tudo para nós e através de nós. Se nós não vigiarmos, nós estaremos nesse mesmo caminho. Porque ninguém me disse nada, ninguém falou nada, ninguém me disse muito obrigado. Queridos, quando aqui eles foram lá recolher os despojos, eles fizeram uma festa para Eleazar? Dizendo, muito obrigado, cara, por você ter ficado aqui. Deixa eu ajudar aqui com a sua mão. Eu vou segurar a sua mão, porque a Bíblia diz que ele lutou até seu braço não aguentar mais, até a mão dele ficar cansada, né? A espada ficou presa aí na mão. Quem foi lá para segurar, para ajudar? Para dizer, vem cá, senta aqui do meu lado. Eles não tiveram isso. E o nosso coração, infelizmente, tem vivido dias que nós estamos sendo preparados aí fora, aqui dentro não, lá fora, para querer esse, tadinho. Vem cá, deixa eu limpar aqui sua mão, deixa eu segurar. Queridos, isso é muito importante. Talvez tenha tido, mas a Bíblia não relatou. Isso é importante sim, mas que isso não seja o que move o nosso coração. O que deve mover o nosso coração é o nosso amor pelo Senhor. E amar aquilo que Deus ama. E o que Deus ama? Vidas. Então, se você não tem empatia por pessoas, você está em pecado. Porque você não ama aquilo que Deus ama. Se nós não temos amor pelo próximo, nós estamos em pecado. Nós precisamos resolver dentro de nós, porque você não ama o próximo, porque na verdade você é uma ferida ambulante que precisa ser curado, porque você não consegue amar o próximo porque você não ama a si mesmo. Então você precisa buscar ajuda. Depois que você buscar ajuda, que você for curado, você vai ver que esse sentimento vai se transformar. Então o que nos move, o que tem que trazer esse mover, o que eles tinham, o que esses valentes tinham, essa garra, essa determinação, era o amor em servir, o amor pelo povo. Saber que eles estariam auxiliando, estariam trazendo benefício para um povo inteiro. Queridos, enquanto muitos de nós estávamos descansando, outros estavam trabalhando para que a IBF pudesse acontecer. Então, todos nós somos beneficiados pelo que os professores estão fazendo aqui. Porque os nossos filhos estão sendo ministrados. E isso vai marcar a vida deles, a identidade deles em Cristo. Então,
Coloque seu coração diante do Senhor nessa noite. Fala, Senhor, eu quero ter um coração de servo. Eu quero servir pelo propósito correto. Eu quero servir porque eu amo ao Senhor e eu amo aquilo que Deus ama. Eu quero servir por esse propósito. Eu não quero servir para aparecer, para mostrar para os outros que eu faço. Mas eu quero que o meu coração esteja sempre voltado para o Senhor. A grande vitória do reinado de Davi só foi possível por causa desses valentes. Só que eles nem sempre foram valentes, lembra? Eles foram aflitos, endividados e descontentes. Se tem algum aflito, endividado ou descontente aqui nessa noite, eu quero te dizer que você tem um grande potencial. Amém? Você pode se tornar um valente. Um grande valente. Então, não importa a maneira como você está aqui hoje. Não importa a maneira como você chegou aqui hoje. Porque a maneira como você está agora não vai definir o seu futuro. O seu futuro, ele vai ser definido pelas suas atitudes que você tomar a partir de agora. Então, o servir desses homens foi transformador na vida deles. Você quer ter uma vida transformada? Amém? Sirva o irmão, sirva os pastores, sirva a sua igreja, sirva primeiramente a sua família. Sirva dentro da sua casa, sirva os seus filhos, sirva os seus pais, filhos sirvam os seus pais. Você precisa aprender a servir dentro da sua casa. E essas atitudes de servo, elas vão transformando. E elas vão criando em nós um novo caráter. Um caráter de um valente. Amém? Sabe por quê? Porque quando nós servimos, nós nos colocamos numa posição de sustentar, de dar sustento ou suporte naquele momento para aquela pessoa. E isso a gente consegue enxergar o quão egoísta nós somos. Se você já teve a oportunidade de ir ministrar a palavra de Deus para alguém dentro de um hospital, se você já foi para um velório, você já foi para um abrigo de crianças, você sai de lá transformado. Se você já foi visitar o presídio, você sai de lá com outra visão. A gente chegou, há um tempo atrás, nós fizemos algumas ações no abrigo de crianças aqui. E nós planejamos, a nossa primeira ida, gente, foi tudo planejado. E nós vamos lá com essas crianças, e nós vamos levar a palavra, e nós vamos levar lanche, e nós vamos levar o amor de Deus, e nós vamos levar isso, e nós vamos levar aquilo, e nós vamos levar presentes. Queridos, quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a gente não tinha nada. Nada. E nós saímos de lá transbordando. Que nada daquilo que a gente levou para oferecer foi maior do que aquilo que nós recebemos daquelas crianças. O carinho, o abraço, vários penteados de cabelo. Foi tremendo. Foi um tempo muito bom. E nós saímos de lá dizendo assim, eita, eu pensei que eu vinha ensinar alguma coisa aqui. E eu aprendi muita coisa. Quando nós passamos desse estágio de querer só ensinar,
e nós começamos a nos colocar na posição de alunos para aprender, eu acho que nós ensinamos mais como alunos do que quando nós estamos prontos e preparados para aquilo que a gente vai fazer. Então, o servir desses homens foi aquilo que transformou a vida deles, de homens aflitos, endividados e descontentes, a valentes de Deus. E eu te pergunto nessa noite, você quer experimentar um novo tempo? Amém? Comece a servir. Eu não sei o que fazer. Comece dentro lá da sua casa, sirva dentro da sua casa, pede para o Senhor, Senhor, onde eu posso servir? Onde eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para servir? E isso vai ser transformador. Só que não é só uma vez, viu? Não é só uma vez. Isso aqui são atitudes constantes. É o modo de vida, de servir ao Senhor, de servir a Deus e servir aquilo que o Senhor ama, que são pessoas. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor coloque dentro de nós um coração de servo e que nós possamos servir naquilo que Ele nos projetou para fazer isso. Se você é filho, sirva como filho. Se você é o marido da casa, sirva como sacerdote do seu lar. Se você é esposa, sirva a sua família. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós estamos aqui nessa noite porque nós reconhecemos as nossas falhas, Pai. E nós, talvez nesse momento nós estamos igual a esses valentes, Pai, quando encontraram com Davi. Muitos de nós estamos aflitos. Muitos de nós estão endividados e muitos de nós estamos descontentes, Deus. E talvez muitos de nós estão essas três coisas. Senhor, mas nessa noite, nós queremos, Deus, colocar o nosso coração na Tua presença e pedir ao Teu Espírito que o Senhor coloque dentro de nós um coração de servo, Pai. Senhor, que nós possamos aprender a servir ao nosso próximo, quem está ao nosso lado, Pai. Que nós possamos aprender a servir, Senhor. A estar junto, Deus, das pessoas. Senhor, nós talvez não saibamos o que fazer. Mas nós cremos, Pai, na direção do Teu Espírito Santo. E nós te pedimos nessa noite, nós queremos andar no Espírito, Pai. Transforma, Senhor Deus, dentro de nós. Transforma o nosso coração, tira todo o egoísmo, Pai. Senhor, muitas vezes o que nos tem impedido, Senhor, de servir as pessoas é o nosso egoísmo, Pai. Tira de nós, Deus, o egoísmo, Senhor, e coloca, Senhor, em nós um coração que Te serve, Deus, com alegria, para que nós possamos, Deus, sair desse lugar onde estamos, Deus, aflitos, descontentes, Pai, endividados, mas que nós possamos sair disso e que nós possamos, Senhor, fazer parte da história da vida de muitas pessoas. Esses três fizeram parte da história, Deus, de Davi, do reinado de Davi. Nós queremos fazer parte da história de muitas pessoas, Pai.
através, Deus, do nosso servir, do nosso serviço com elas. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa nessa noite moldar o nosso coração segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado